Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Biologia e Ciências. Hoje eu estou aqui para ministrar uma aula para vocês sobre a membrana plasmática, seus processos, todas as suas funções, ok? Então vamos lá, vamos para mais uma aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre membrana plasmática. Vou compartilhando com vocês um slide que vai ministrar aí, que vai ajudar vocês a acompanhar melhor a aula de hoje, ok? Então, aqui eu deixei uma breve apresentação sobre a minha formação, sobre quem eu sou, né? Sou professora de biologia há muitos anos, estou aqui para ministrar essas aulas para vocês de maneira bem didática. Espero que vocês aprendam. Então, vamos à membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura presente em todas as células que compõem um organismo. Então, todos os seres vivos possuem nas suas células membrana plasmática, ok? Então, o que seria a membrana plasmática? Membrana plasmática é uma película que envolve toda a célula. Ela vai ter algumas funções. Como mostra o desenho ao lado, ela é uma membrana, né? Ela é formada de duas propriedades importantes, duas estruturas importantes, que são fósforos e lipídios. Então, as bolinhas amarelinhas são fósforos, né? E esses fósforos estão ligados, polarizados pelos lipídios. Então, ela é uma dupla camada de fósforo com lipídios, bilipídica, né? Essa membrana plasmática, se nós retirarmos um pedacinho dessa estrutura e colocar na microscopia eletrônica, ela tem aí uma espessura, né, de 75 angstrom, né, que só dá para ser observada a estrutura da membrana plasmática, como nós vamos ver nos próximos slides, com a ajuda da microscopia eletrônica. Microscopia óptica não tem como ver toda essa formação da membrana plasmática, ok? Então, aí eu coloquei um desenho, né, em 3D para vocês observarem, né? Ela é um mosaico fluido, né? Onde todos os fósforos e lipídios, eles estão polarizados entre eles, e mergulhados à membrana plasmática, nós temos aí algumas estruturas extremamente importantes, né? Esse mosaico fluido, ele foi proposto por dois grandes cientistas, né? E essas partes que estão mergulhadas na membrana plasmática são chamadas de proteínas. Então, essas proteínas são extremamente importantes para algumas funções da membrana que nós vamos ver daqui a pouquinho, ok? Então, esses azuis são as proteínas, essas partes em verdes, né, que estão ligadas aos fosfolipídios são glicídios, e as que estão ligadas com as proteínas, que são as azuisinhas, são as glicoproteínas. Esses, essas estruturas que parecem umas anteninhas, né? Funcionam como pequenos radares. Esses radares vão fazer uma estrutura extremamente importante e uma função extremamente viável aí para a membrana plasmática, que é o reconhecimento celular. Então, a membrana plasmática é uma estrutura extremamente complexa, ok? Aí tem mais um desenho, esse desenho um pouco mais didático, né? Mostrando todas as estruturas aí. Então, os vermelhinhos são os lipídios, né? Junto com os fósforos, então, os vermelhinhos fósforos, as preguinhas, como se fosse, né, alfinetes aí, são os lipídios, então formam uma dupla camada de fosfolipídios, ou camada bilipídica, né, muito comum em alguns livros. Aí nós temos algumas proteínas mergulhadas nessa membrana plasmática.
Em verde, nós temos os glicídios, as glicoproteínas, o glicolipídio. Essas estruturas vão fazer o reconhecimento celular, nós já vamos ver. Então, aqui mais uma imagem para vocês entenderem como é a estrutura da membrana plasmática, ok? Então, os fosfolipídios são lipídios mais complexos, falando um pouquinho sobre, né, moléculas, que são constituídos aí por colina, inositol, serina, um radical de fosfato e uma molécula de glicerina, que nós chamamos de glicerol. Esse conjunto forma uma espécie de cabeça, que é esse amarelinho, que ela vai ficar extremamente polarizado nessa molécula, ok? E elas vão ficar unidas por um glicerol, que surgem duas moléculas de ácidos graxos formando uma cauda apolar. Então, apolar com apolar e as bolinhas, que são os amarelinhos, são as polarizadas, né? Então, nós temos aí uma molécula química extremamente importante, formando aí a membrana plasmática, ok? Lembrando que isso só dá para visualizar na microscopia eletrônica, tudo bem, pessoal? Agora nós vamos um pouco mais específico sobre as funções da membrana plasmática, né? Então, assim, a membrana plasmática, ela tem diversas funções. Ela tem uma função de regeneração, né? Ela consegue manter a integridade da célula, a integridade celular. Então, quando a membrana se rompe, quando algo acontece, quando a célula se machuca, a membrana plasmática tem a capacidade de se regenerar, de se formar novamente aquela parte perdida. Então, essa é uma função. A outra função é de reconhecimento celular. Essa função, ela nos auxilia muito, por exemplo, quando uma pessoa faz um enxerto. Então, vamos supor que uma pessoa, ela, por algum motivo, um câncer de pele, vamos colocar assim, né? E aí a pessoa, esse câncer pegou a musculatura, né? Em vez de só pegar a pele, precisou fazer a retirada de uma parte do músculo da face. Aí a pessoa fica com aquele buraco, né, na face. Aquele tecido, como é um tecido que foi perdido muscular, tecidos musculares não se regeneram. Isso é, a gente vai ver em outras aulas de tecido sobre isso. Então, ele não se regenera. O que acontece? Cicatriza por conta do tecido epitelial da nossa pele, mas vai ficar aquele buraco do músculo. E muitas pessoas, como é face, né? O médico dá a opção do enxerto. Então, o que que o médico faz? Ele retira uma musculatura das costas ou dos glúteos, né? E coloca, faz uma cirurgia e coloca aquele músculo que ninguém observa, né? Que a roupa tampa, e coloca na sua face, porque a nossa face é o nosso cartão de visita, né? Coloca na nossa face. Quem vai fazer o reconhecimento de que aquele tecido que está vindo aqui para o meu rosto é meu, é a membrana plasmática, através dos glicocálix e das glicoproteínas, né? Esses radarzinhos, eles fazem esse monitoramento para que a célula, né, reconheça aquele tecido, ok? Em contrapartida, o reconhecimento celular, ele muitas vezes não é legal para um transplante, por exemplo. Então, o tecido que vai entrar no meu corpo, aquele órgão que vai entrar no meu corpo através de um transplante, ele não é meu. E aí a membrana plasmática, ela reconhece que aquele tecido não é meu e acaba rejeitando, né? Que são as rejeições de transplantes que pode acontecer em alguns pacientes. Então, a ciência desenvolveu
uma medicação chamada de imunossupressores, e os imunossupressores, eles têm a capacidade de fazer com que esse reconhecimento celular, ele pare de acontecer por um tempinho, ou dar uma equilibrada, para que o transplante não seja rejeitado. Então, essa é uma estrutura extremamente importante da membrana, né? Que é o reconhecimento celular. E a última propriedade, não menos importante, que na verdade é o que nós mais vamos conversar sobre isso, é a propriedade da permeabilidade seletiva. A membrana plasmática, ela é permeável. O que é permeável? Passa coisas pela membrana. Ela deixa passar coisas, mas ela é seletiva. Não vai passar pela membrana qualquer coisa. Ela vai selecionar o que vai passar, ok? Ela seleciona. E aí nós vamos ver como ela faz isso e quais são os processos. Então, já falei sobre a integridade celular, né? Manter aí toda a forma da membrana, qualquer lesão que a célula, né, aconteça, ela vai ali e ela faz com que aquela parte perdida volte, né? Fique ali bonitinho, manutenção da integridade da nossa célula. O glicocálix e o reconhecimento intercelular. Então, aí, ó, uma imagem bem ilustrativa dos glicocálix, né? O que que é um glicocálix? Nada mais que são glicídios, né? Ou glicoproteínas. As glicoproteínas estão ligadas às proteínas e os glicídios estão ligados aos lipídios. O conjunto dos glicolipídios com as glicoproteínas forma o que nós chamamos de glicocálix. E o glicocálix que faz esse reconhecimento aí de estruturas, rejeições e tudo mais. Ok? Agora vamos à terceira função da membrana, que é a permeabilidade seletiva. E aqui nós vamos ter várias coisas acontecendo. Vamos ao primeiro processo. As proteínas, elas vão fazer um trabalho chamado de transdução, que é a condução de sinais. Então, o que que acontece? Algumas proteínas, elas vão receber alguns sinais. Esses sinais, geralmente, são sinais químicos, ou um agente patogênico, um antígeno, ou um hormônio, que vai conduzir estímulos para o interior da célula. E esses sinais que elas vão recebendo vai chegar ou não dentro do núcleo e estimular a célula a produzir proteínas específicas para todos esses transportes, ok? O primeiro aí, transporte que nós temos, são dois tipos de transportes importantes. Primeiramente, nós vamos falar do transporte passivo. Então, existe três transportes que a membrana faz: o transporte passivo, o ativo e o em quantidade. O transporte passivo, ele não tem gasto energético. O que que acontece? Vamos imaginar que a célula tem, né, aqui no meio extracelular, várias coisas chegando perto da célula. Então, vai chegar aqui oxigênio, vai chegar hormônio, vai chegar nutrientes, água, íons, sódio, potássio, magnésio, vai chegando. E aí, tudo que tem no meio extracelular em maior quantidade do que no meio intracelular, se o transporte for do maior gradiente de concentração para o menor, não vai gastar energia. Eu gosto muito de fazer uma analogia com o rio. Então, vamos pensar num rio, aquela correnteza boa, sabe? Então, o rio está passando
ele tem um, um lugar que ele vai, um sentido que ele vai, e aí você se joga nesse rio e solta o seu corpo. O que que vai acontecer com o seu corpo? Você vai junto com o rio, para onde ele está indo, certo? E aí, se você jogar o seu corpo, você não vai gastar nada de energia. Você vai jogar o seu corpo e ele vai a favor do rio, mesmo fluxo que o rio está indo. Isso é transporte passivo, sem gasto energético. Vai do maior concentração para menor e o fluido passa bonitinho. Agora, se eu resolver nadar no rio contra a correnteza, o que que vai acontecer? Eu vou gastar energia. E nesse momento que eu estou contra a correnteza, na membrana plasmática, nós chamamos isso de contra o gradiente de concentração. Então, se o gradiente de concentração você estiver nadando contra o fluxo, você vai gastar energia. Então, a membrana plasmática tem o transporte, que ela não vai ter gasto energético, e tem o transporte que ela vai gastar energia. Então, aquele que ela não gasta energia, ele é chamado de passivo. E aquele que ela gasta energia é chamado de transporte ativo, ok? O transporte em quantidade, ele vai ter um gasto energético, mas ele vai fazer um trabalho de limpeza, um trabalho que os nossos leucócitos fazem, de ir lá englobar aquela partícula que não está funcionando, que não é sua. Entrou um vírus, entrou uma bactéria, a membrana plasmática vai lá e fagocita, engloba aquele antígeno. Isso é transporte em quantidade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ok? Então é importante vocês entenderem que transporte ativo gasta energia e transporte passivo não gasta energia. Por que que não gasta? Porque vai a favor do gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ok? Existem 4 tipos de transportes passivos. Os nomes deles são difusão simples, difusão facilitada, osmose e proteína canal. Vamos lá, vamos entender. Primeiramente, difusão simples. Tem um desenho ao lado mostrando o que é uma difusão simples. Difusão simples é a passagem de moléculas pequenas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E essas moléculas, por que que é difusão simples? Porque as moléculas são pequenas, moléculas de oxigênio. Gás oxigênio tem 2 átomos só. Moléculas de gás carbônico tem 3 átomos só. Então, a molécula, ela é tão pequenininha que ela passa pela membrana plasmática sem problema nenhum, porque ela é menor do que a parede da membrana. Então, ela passa livremente pela membrana, chamando-se isso de difusão simples. Então, quando um oxigênio vai entrar na célula, quando o gás carbônico vai sair da célula, ok? Isso é chamado de difusão simples. A água, H2O. Quantas moléculas tem a água? 3. A água, por ela ter 3 átomos só, né, na sua molécula, era para ela passar como difusão simples também, ok? Só que, como a água é algo que passa pela célula constantemente, ela ganhou um nome só para ela. E o nome é osmose. Então, o que que é osmose?
É a passagem da água do lugar mais concentrado de água para o lugar menos concentrado de água. Osmose. Osmose é a passagem da água. Falou que a água é osmose, ok? A osmose é um transporte passivo, sem gasto energético, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O meio mais concentrado de água é chamado de hipotônico, pouco soluto. E um meio menos concentrado de água é chamado de hipertônico, porque ele tem mais soluto, mais sais, ok? Aí nós temos uma outra difusão, que ela é chamada de difusão facilitada. O que seria isso? É difusão, vai passar pela membrana plasmática, porém, são moléculas maiores. Então, vamos lá. Um açúcar que passa pela membrana plasmática é a glicose. A todo momento está passando glicose. Olha a composição química da glicose. C6, H12O6. Tem 24 átomos, nenhuma molécula da glicose. Como é que vai passar uma molécula tão grande pela membrana plasmática sem uma ajudinha? Não tem como. Então, lembra daquelas proteínas que ficam mergulhadas na membrana? Uma dessas proteínas é chamada de proteína permease ou porinas. As permeases são proteínas que estão mergulhadas na membrana plasmática, que vai fazer o transporte do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, por isso transporte passivo, porém de moléculas maiores. Por que que precisa dessa ajuda? Porque a molécula é grande e a molécula não vai conseguir passar pela membrana sozinha, ela vai precisar de uma ajuda. E aí ela funciona que nem um Pac-Man, sabe? A permease, ela se abre, a molécula da glicose entra. Ela fecha e abre embaixo para entrar dentro da célula. Então, as permeases, elas ficam fazendo esse movimento. Abre, fecha, abre, ok? Difusão facilitada. E há outro transporte, que é o último, de transporte passivo, é a proteína canal. Existe uma outra proteína mergulhada na membrana, chamada de proteína canal. Então, tem dois tipos de proteínas mergulhadas, que vão fazer parte da permeabilidade seletiva, que é chamada, uma delas, de proteína canal. A proteína canal vai passar íons. Íons. Íons são cargas elétricas que passam do meio mais concentrado para o menos concentrado, pela ajuda de uma proteína chamada de proteína canal. Ela tem um canalzinho. Então, a hora que o íon chega, a proteína aperta o íon e ele cai dentro do meio intracelular, ok? Sem gasto energético também. Então, difusão simples, difusão facilitada, proteína canal e osmose são os 4 tipos de transporte passivo, sem gasto energético, ok? Agora, quando falarmos de bomba de sódio e potássio, isso vai acontecer muito nas hemácias e nos neurônios, nos axônios dos neurônios. Todo esse transporte dos impulsos nervosos
toda a concentração de hemácia dentro do nosso corpo, os íons, quando eles passam, eles vão acontecer através de transporte ativo. Vai aparecer sempre essa letrinha aí, ó, essas três letrinhas. ATP. ATP é energia. Então, está havendo aí um gasto, uma quebra de energia para que os íons de sódio e potássio passe pela membrana plasmática. Então, sódio, potássio, extremamente importante para as nossas células. E todas as vezes que eles passam para conduzir um impulso nervoso para os neurônios, ou para levar partes, né, desses íons para as hemácias, ele vai gastar energia. Sempre. E aí, esse transporte é chamado de transporte ativo, muito conhecido como bomba de sódio e potássio. Então, todas as vezes que vocês forem fazer uma prova, apareceu ATP, é porque está gastando energia. Se está gastando energia, é ativo. Se é ativo, bomba de sódio e potássio. No nosso organismo, isso acontece onde? Nos nossos neurônios e nas nossas hemácias, ok? Só existe esse transporte ativo. Tudo bem? O transporte em quantidade, existem dois processos, que é chamado de fagocitose e pinocitose. Então, tem um desenho aí, ó. Eu tenho um leucócito e uma bactéria ali que chegou pertinho das minhas células de defesa. A minha célula chega perto da bactéria, há uma expansão da membrana plasmática e ele vai à captura dessa bactéria. No momento em que ele captura a bactéria e coloca essa bactéria dentro da célula dele, é chamado de fagocitose. Nós só conseguimos fagocitar agentes estranhos porque a membrana plasmática tem esse transporte em quantidade, ok? Se for uma partícula sólida, é fagocitose. Se for uma partícula líquida, é chamada de pinocitose. Os dois vão acontecer para englobar partículas. Partículas sólidas, fagocitose. Partículas líquidas, pinocitose. Então, ele sempre vai fazer esse transporte aí. Tudo bem? Então, esses foram todos os transportes da membrana plasmática dentro da função permeabilidade seletiva, ok? Então, a membrana plasmática, recapitulando, ela tem três funções: reconhecimento celular, manter a integridade celular e permeabilidade seletiva, ok? Então, essas são as três funções da membrana. Olha quanta coisa a membrana plasmática faz. Olha a importância da membrana plasmática dentro do nosso corpo, né? Só que não paramos por aí. A membrana plasmática tem algumas especializações. O que significa isso? Nós não temos os médicos especialistas? Então, você tem lá o médico especialista em mulheres, o ginecologista, o traumatologista, o pediatra. Eles são especialistas, mas todos são médicos, ok? A mesma coisa aqui, tudo é membrana plasmática. Porém, existem algumas membranas plasmáticas que vão ter algumas especializações. Elas vão fazer mais algumas coisas. São essas: as especialidades: microvilosidades, desmossomos, invaginações, o glicocálix já falamos, os nexos e as interdigitações. As microvilosidades, tá vendo lá em cima a célula? Que aconteceu de diferente? Em vez da célula ter aquela parte fininha, aquela linha, ela ficou com a linha toda cheia de quê?
de membranas, expansões. Para que isso? Para aumentar a superfície de absorção. O nosso intestino delgado, o nosso intestino grosso, todas as células do intestino são riquíssimas na membrana plasmática de microvilosidades para aumentar a superfície de absorção dos nossos alimentos. Então, os alimentos são absorvidos lá e aí aumenta a superfície de absorção. As invaginações é muito parecida com as microvilosidades. Só que as microvilosidades são expansões para fora e as invaginações, o nome está falando invaginar, colocar para dentro. As expansões são internas. As invaginações são para aumentar as absorções, só que agora de água. Então, lá nos rins, nos néfrons, nós temos muitas invaginações de bases nas células renais, ok? Aqui nós vamos ter as interdigitações e os desmossomos. Gente, é mais ou menos assim. Aqui você tem uma célula. Aqui você tem outra célula. Pois elas vão estar muito próximas umas das outras, mas elas não são coladas. Então, o que que acontece? Uma célula, por exemplo, da nossa pele, que precisa cobrir, é um tecido de revestimento. As células, elas são muito próximas umas das outras. Nós chamamos de células justapostas. Por mais próximas que elas estejam, entre a ligação de uma célula com outra, passa como se fosse um fio dentro dela, unindo, costurando uma célula dentro da outra. E isso é chamado de interdigitações. E os desmossomos são como se fosse botões internos para aumentar o quê? As junções, para aumentar a superfície onde as células vão grudar uma célula na outra. Então, as células vizinhas do tecido epitelial, por exemplo, elas têm que ficar justapostas. Porém, elas precisam dessa costura, desse cimento para unir uma célula na outra, ok? Que são os contatos intercelulares, chamados de desmossomos, interdigitações e junções. Olha aí, gente, os nexons. Eles são como se fossem botões que vão fazendo a união das células, por exemplo, do tecido epitelial. Então, essas junções, desmossomos, é tudo para unir uma célula na outra, que principalmente as células que são de revestimento. Revestimento do nosso corpo, revestimento dos nossos órgãos, tanto externamente quanto internamente. Então, a membrana plasmática, além dela ter tantas funções, né? Três delas super bem específicas, ela ainda tem algumas, né? Membranas plasmáticas que são diferenciadas. Elas têm aí uma especialidade, olha que legal, né? E essas especialidades, elas vão de acordo com a função que aquela célula está exercendo dentro daquele tecido que nós vamos ver depois, ok? Então é isso, pessoal. Então a nossa membrana plasmática, ela é extremamente complexa, cheia de estruturas, funções e especializações, ok? Então por hoje é só. É, fique aí, né, com os nossos slides. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula. Até mais.